Olá pessoal, eu fiquei muito feliz com a repercussão daquilo que nós falamos para a igreja a respeito de política, imoralidade e fé. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque várias pessoas me perguntaram, assim, me pedindo uma indicação um pouco mais explícita sobre em quem votar ou em quem não votar, ou se eu votar assim, assim, assado, eu estou sendo infiel a Deus. Então, como eu vi que essa pergunta paira no ar, eu achei que era melhor eu gravar um vídeo procurando responder esta pergunta de uma forma um pouco mais explícita, tá bom? Nós precisamos, em primeiro lugar, priorizar aquilo que tem a ver com a realidade moral do país do que aquilo que tem a ver com questões econômicas. Embora eu pudesse discutir muito aquilo que eu entendo por melhor opção para a economia do país, não é isso que estamos querendo abordar aqui hoje, mas sim, de acordo com aquilo que pregamos, entendemos que nós precisamos lutar contra esse processo de desmoralização do país através de leis. Esse é o primeiro ingrediente que temos que levar em conta. Baseado nisso, eu gostaria de falar alguma coisa a respeito de que partidos não votar. Ó, irmãos, é muito simples. Basta você entender o que é o PNDH3, que é aquilo que é defendido por todos os partidos de esquerda. E quando eu estou falando em partido de esquerda, eu não estou falando necessariamente de PT, PSOL, PCdoB ou partidos afins. Eu estou falando de todos esses partidos que têm ocupado o poder nas últimas décadas. Como nós já vimos, sem sombra de dúvidas, que o Foro de São Paulo desnuda a aliança das esquerdas, inclusive com um fingimento de que parte dessas esquerdas são direita. Como isso já está claramente desvendado, temos que entender que nós não podemos votar tão pouco em gente do PSDB e do PMDB, que são os dois partidos mais fortes que fazem coligação com esses outros de extrema esquerda, fazem uma coligação pelo Foro de São Paulo, sobre o qual está baseado todos esses partidos que, no fim das contas, apoiam o Foro de São Paulo. Então comece pensando assim, que você não vai votar nem em PT, nem em PSOL, nem em PSDB, nem em PMDB, nem nada, nem nenhum desses partidos coligados em torno deste projeto. Todos esses partidos, eles apoiam o PNDH3. Se você ainda não entendeu o que é o PNDH3, olha aí embaixo aí, na descrição do vídeo, você vai ver o link para você entrar direto na leitura do conteúdo do PNDH3. Na minha ministração lá, vocês vão ver que eu falei sobre o PNDH3 e expliquei que ele não é dividido em artigos, ele é dividido em eixos e diretrizes. Você pode pesquisar para ver se o que eu estou falando tem fundamento. Inclusive, lá nesse vídeo eu explico em que eixo, em que diretriz aparecem as coisas que nós estávamos falando. Mas, basicamente, o PNDH3 defende a legalização do aborto, a legalização da prostituição como uma profissão como outra qualquer, a legalização do ensino de identidade de gênero nas escolas para as nossas crianças, esse ensino que procura induzir as crianças a pensarem que a heterossexualidade não é o padrão comum e normal para a sociedade, não. Outros tipos de
de identidade de gênero podem ser assumidos pelas crianças. Se você pesquisar, por exemplo, o quanto que um negócio desses avançou na Noruega, você vai ficar assustado, porque você vai descobrir que chegou um momento em que os pais sequer poderiam dar aos meninos brinquedos de meninos e às meninas brinquedos de meninas, mas tinha que criar as crianças com os dois brinquedos, deixando essas crianças elas mesmas escolherem. A verdade é o seguinte, irmão, se você está votando nesses partidos, você está votando a favor dessa degradação moral em nosso país. Faz parte também do PNDH3 uma absoluta intolerância à religião e à fé. Há também ali um marco regulatório da imprensa, que significa uma censura total. Há até mesmo propostas de que conflitos urbanos e rurais não sejam resolvidos na justiça, mas sejam resolvidos pela coletividade, deixando margem para que futuramente até mesmo o direito à propriedade seja questionado. Propõe também a formação de professores para a doutrinação da população na universidade, nas escolas. Caso você ainda não tenha percebido, aqueles que estão votando nesses partidos estão apoiando um crescimento absurdo do Estado, onde pais que estão procurando praticar educação domiciliar têm ouvido em juízo, quando são levados a juízo por aquilo que estão fazendo, têm ouvido de que os filhos não pertencem a eles, mas os filhos pertencem ao Estado. Não sei quantos de vocês acompanhou essa luta que estão tendo os educadores, os pais que querem educar as suas crianças em casa, usando algum dos vários métodos de educação domiciliar que têm sido levantados pelo país afora. Agora, no dia 30, estava para ser julgado pelo STF a legalização ou não da educação domiciliar, e num ato completamente comunista, o Ministério Público de vários estados divulgou nota procurando mostrar a impropriedade dos pais decidirem como vai ser a educação dos seus filhos. Você quer mais do que isso para entender que nós estamos vivendo praticamente uma ditadura do grande Estado? Chame como quiser. A verdade é que eles estão se adonando da cultura da sociedade, do pensamento moral da sociedade. Então você já sabe em quem não votar, não? Vamos ver então em quem votar. Vocês estão esperando que eu dê um nome, né? Irmãos, nós no presbitério hoje nós estamos muito mais interessados do que indicar alguém que seja de acordo com a nossa visão de governo e de política. Muito mais do que isso, nós queremos que a igreja comece a despertar, comece a entender o que está acontecendo. Que a igreja cresça em sabedoria, em entendimento, que a igreja não seja tão facilmente ludibriada, como tem acontecido já há 2, 3 décadas. E sendo assim, nós queremos apontar quais são as características que deve ter aquela pessoa em quem você vai votar, principalmente estamos falando aqui no seu voto para o presidente da República. Em primeiro lugar, tem que ser uma pessoa que esteja lutando contra esse atual estado de coisas. Uma pessoa que esteja lutando contra esta degradação institucional da moralidade do país. E repito aqui o que eu disse de púlpito, eu considero que é uma vergonha para nós, como igreja,
que nós tenhamos que ver um homem, um político, que não entende nada de Bíblia, para começar a falar alguma coisa contra toda esta degradação. Eu considero, irmãos, uma vergonha para mim mesmo que eu tenha ficado calado tantos anos. Conversar uma conversinha aqui, uma conversa ali, mas afetado eu mesmo por esta ideia reinante do politicamente correto, eu me calei por muitos anos, coisa da qual eu me arrependo e eu faço inclusive diante das câmeras. O que nós precisamos, irmãos, pela misericórdia de Deus, é ter na nossa nação um presidente que tenha coragem de procurar revogar esta aberração que se chama Plano Nacional dos Direitos Humanos. Isso é uma aberração, isso é uma afronta à fé, é uma afronta a Deus. E nós precisamos que Deus levante algum homem e coloque lá no Planalto alguém que vá lutar contra esta aberração chamada PNDH3. Posso dizer também, sem nenhuma sombra de dúvidas, que você deve procurar votar em algum candidato que mostre na sua fala que ele é a favor do Estado de Israel. Ou vocês não conhecem que as Escrituras dizem profeticamente aos patriarcas de Israel, falando: maldito seja o que te amaldiçoar, e bendito seja quem te abençoar. Como podemos ignorar um texto tão claro nas Escrituras? Como podem os irmãos, conhecendo as Escrituras, votar em governos que têm se demonstrado constantemente desfavoráveis a Israel? Por fim, uma última dica, é simples demais. Vote naquele que você está vendo que a mídia brasileira está lutando contra ele. Vote naquele que não recebe nenhum respaldo da mídia. Vote naquele que está sendo violentamente criticado pela mídia. Porque ou você tem alguma dúvida de que a mídia está na mão dos poderosos que querem seguir regendo a nossa nação. Ore, vote com consciência, jogue no lixo seu histórico de militante das esquerdas, ponha no lixo. Eu não tenho dúvida que se você fizer isso, você estará se aproximando de agradar a Deus. Uma pergunta que me fizeram foi em relação à propriedade de se votar em algum candidato para presidente ou outro cargo que fosse um homem recasado. Obviamente essa pergunta ela tem o objetivo de querer colocar no mesmo plano questões de ordem puramente pessoal com aquilo que nós podemos chamar de uma degeneração institucional. Ora, irmãos, mesmo na igreja, são poucos aqueles que, como nós, entendem que não é lícito o recasamento. A nação inteira e a própria igreja passou a aceitar isto como coisa normal. Agora, querer comparar a candidatura de um homem que seja recasado com aquilo que nós estamos falando, que é a luta institucional por meio do legislativo de produzir
reproduzir aquilo que nós consideramos uma tremenda degradação moral da sociedade. Querer fazer esse tipo de comparação demonstra apenas o quanto a pessoa está afetada pela doutrinação de esquerda. Eu não vejo nenhum problema em nós votarmos em um homem recasado. Nós no presbitério não vemos essas duas coisas num mesmo nível. Não se pode comparar um desvio pessoal daquilo que nós cremos que seja a vontade de Deus revelada nas Escrituras com a degradação moral geral defendida por lei para derrubar qualquer ideia de uma civilização afetada pelo cristianismo.